Eu sou a professora Andréia Sully, tenho um projeto que se chama Transformar, acreditando que é pela educação que a gente transforma o mundo, e por isso daí o Transformar vem com essa ideia, né, de promover educação e promover encontros como este, em que a gente também possa aprender juntos, né, numa rede colaborativa. E aqui hoje nós estamos numa aula aberta, pensando num concurso público específico, que é o da cidade de Óleo, para o cargo de professor, porém, pensando ainda em outras oportunidades que possam vir de demais concursos públicos para professor também e de outras áreas, né? Em que esses conhecimentos se façam necessários. Então, por isso estamos aqui hoje. Quero dar as boas-vindas a quem está aqui comigo e também quem vai nos ouvir depois, tá? Então, eu gostaria de começar apresentando o João Ricardo, que é um amigo muito querido, um amigo que eu conheci nos corredores virtuais, em tempos pandêmicos da pós-graduação, e que tem trabalhado comigo nesses últimos anos. Nós temos participado de congressos juntos, apresentado trabalhos, né, João? E escrito alguns artigos também, que ainda estão por vir, né? E é um amigo muito querido que aceitou de muito bom coração, de muito bom grado, estar aqui hoje conosco, falando conosco sobre a parte da língua portuguesa deste edital. Então, eu vou apresentar, assim, brevemente o currículo do João, tá? Para que vocês possam conhecê-lo também através dos seus trabalhos, né? Então, o professor João Ricardo Vieira Santos Ribeiro tem licenciatura em Letras, com habilitação em Português e Espanhol pela Universidade Estadual Paulista Unesp, no campus de Assis. Atualmente, ele é mestrando da mesma instituição na área de Literatura e Vida Social, na linha de pesquisa Leitura Crítica e Teoria Literária. O João é professor na Educação Básica, no Ensino Fundamental e Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Espanhol. Também atua como facilitador de disciplinas regulares da Univesp. Então, esse é um resumo bem pequeno do currículo do João, que se estende além disso, né? E eu gostaria, então, de passar a primeira palavra para o João, antes de eu começar a apresentação de slide, para que ele também possa dar um oi para vocês. Oi, Andréia. Oi, meninas. Olá, pessoal também que vai nos assistir depois. Uma alegria estar aqui nessa manhã para a gente comentar um pouquinho sobre as questões de língua portuguesa. Agradeço de novo o convite, a oportunidade, que a gente tenha um bom encontro. Com certeza será um bom encontro. Obrigada, João. Aqui as meninas dando oi no chat, né? Aqui já avisaram para nós que saiu o concurso para Água de Santa Bárbara, João, daí já fica a dica, tá? Né, meninas? Vamos convidando o João para mais aulas. E eu vou projetar, então, aqui os nossos slides, tá bom? Pronto, acho que já está aparecendo para vocês, né? Aqui, os nossos slides. Vou colocar aqui no modo que eu possa vê-los também ao mesmo tempo. E aqui está, então, a introdução da nossa aula aberta, como eu disse, né, para este concurso. A banca que nós vamos abordar é a banca CNL, que está organizando esse concurso desta prefeitura, né? Então, o que nós fizemos? Nós olhamos para provas anteriores recentes dessa banca para selecionar algumas questões que nós consideramos importantes de trazer para a discussão para vocês. Não é um número extenso de questões, que daí se exigir de nós um curso mesmo, né, João? Um tempo maior. Como é uma aula mais curta, a gente tentou condensar ali o que a gente considerou que era mais específico deste momento, né? Essencial mesmo para a gente tratar com vocês hoje, tá? Então, nós vamos começar com o João, que é o nosso convidado especial, né, para a parte de língua portuguesa, só que antes, como vocês já me conhecem, eu quis fazer uma leitura, claro, né, não podia ser diferente, mas aí eu juntei um pouquinho das duas coisas, né, conversei com o João, e nós pegamos uma crônica que está em uma das provas desta banca, então eu vou abrir com esta crônica, e em seguida o João vai abordar as questões também que tratam dessa crônica e outras da área de língua portuguesa, tá bom? Ah, gente, então, quem ainda não nos segue, né, nas nossas redes sociais, aqui está a descrição das nossas redes, para que vocês acompanhem também as novidades aqui, tá bom? Então, vamos lá. A crônica se chama Revelações. Tenho uma profunda curiosidade sobre fotos antigas, de gente comum, em momentos muito alegres.
Sei que é uma curiosidade bem específica. Quando vejo a alegria de outros tempos em outros rostos, sou tomado por uma imediata melancolia. É como se fosse uma evidência, uma prova viva da passagem do tempo, a nos avisar que nossa hora também vai chegar. Em Los Angeles, tem uma feira de antiguidades chamada Fairfax, na avenida do mesmo nome. A banca que mais me chama atenção é a que vende fotos antigas. São muitas caixas, a maioria dos anos 1970 e 80. Lembranças familiares, filmes revelados, sobras de álbuns jogados e misturados para quem quiser comprar. Quem compra lembranças alheias? Não sei. Mas tem especial fascinação por fotos de aniversário. São vários anônimos amigos na mesma imagem, celebrando a vida, felizes. Alguém reuniu aquelas pessoas, comprou comidas, bebidas, eternizou o momento em uma máquina, revelou aquele filme. E hoje aquela alegria do passado está jogada, misturada a um passeio na praia de outra família, a um senhor lavando o seu carro, a duas crianças a caminho da escola e um pôr do sol de algum lugar. Alegrias órfãs, que se perderam de seus donos. Onde vão parar as minhas memórias felizes quando eu não estiver aqui? Uma vez, vi numa revista uma foto do início do século XX. A imagem era impressionante pela quantidade de cabeças brilhantes que posavam após um almoço. Pereira Passos, então prefeito do Rio, reuniu um grupo que tinha Machado de Assis, Olavo Bilac, Joaquim Nabuco e Oswaldo Cruz, entre outros. Em comum nesses personagens, duas coisas. Todos fizeram a diferença em suas áreas e todos já estão mortos. Fiquei olhando a foto e pensando em como a vida é um sopro mesmo. Da felicidade do encontro de pessoas tão geniais, sobrou uma imagem. O tempo levou todo o resto. Não se sabe nem o motivo de estarem ali. O Facebook fica revirando nossas caixas virtuais e nos lembrando do passado. Ali também somos confrontados com flashes de uma vida que já não temos, de amigos dos quais nos afastamos, de momentos que não voltam. Outro dia, recebi fotos das minhas filhas bem pequenas. Hoje elas têm 8 anos. Fiquei olhando para aquelas crianças que já não existem, abraçadas a um pai que eu já não sou. E me deu uma saudade da gente. Por que algo que serve para eternizar uma alegria só consegue me lembrar que ela já passou? Então, é uma adaptação de um texto de Márcio Smelling, da Folha de São Paulo, de julho de 2017, que eu trouxe aqui para abrir este nosso encontro e aproveitar e já engajar o João aqui, né, João? Nessa nossa trajetória para a parte de língua portuguesa. Então, eu passo a palavra ao João, que dará continuidade, então, aqui aos nossos estudos. Obrigado mais uma vez, Andréia. Então, a Andréia fez essa leitura de revelações, que está numa prova específica dessa banca, que foi para professor do ensino fundamental, desse ano mesmo, e ela é uma crônica, esse texto é uma crônica, como ela disse, é um texto curto, né, e ele foi publicado num jornal. As crônicas geralmente vão para revistas, jornais. Além de ser um texto curto, geralmente a crônica tem uma vida curta, porque fala de alguma questão, né, de algum acontecimento corriqueiro do cotidiano. Aqui no caso, não. Nós temos um assunto corriqueiro, a gente tem uma reflexão sobre sobre a passagem do tempo, sobre essa questão das recordações. Depois, André pode até falar da foto que está ilustrando aí, né, aqui no lado, que é de um acervo pessoal dela, de um aniversário que tem a ver com a família dela. Aqui no caso é uma questão cotidiana, mas vai para além de um momento específico, né? E é esse texto que passeia entre o jornalismo e o literário. Pensando nisso, a gente tem a primeira pergunta, que ela é bem específica sobre as informações do texto. Então, não vai além do que está escrito no texto. É de voltar-se ao texto e buscar a justificativa para uma afirmação, que é a seguinte, ó. De acordo com informações do texto, para o autor, fotos antigas deixam-no melancólico, pois evidenciam a passagem do tempo.
Justifique a afirmação acima nas frases abaixo retiradas do texto, exceto. Então, quais dessas frases, né, justificam isso? E além disso, qual que não justifica esse trecho? Que a gente vai ter que encontrar justamente a que prova, a que não prova, né, no caso, essa informação, que está aí justamente nessa explicação, que as fotos antigas deixam-no melancólico, pois evidenciam a passagem do tempo. Então vamos ver, ó. A diz o seguinte: fiquei olhando a foto e pensando em como a vida é um sopro mesmo. O que vocês acham? Essa questão, essa alternativa A, ela justifica essa questão das fotos antigas deixá-lo melancólico, mostrando a questão da passagem do tempo? Tem a outra alternativa, a B. Da felicidade do encontro de pessoas tão geniais, sobrou uma imagem. C. O tempo levou todo o resto. Não se sabe nem o motivo de estarem ali, é a D. E aí? Vocês têm algum palpite de qual dessas alternativas não justificam, não vem afirmar, né, o trecho exato? É a D mesmo. A mostra sobre essa questão de ficar olhando a foto e pensando em como a vida é um sopro, né? A B também tem essa informação no texto da felicidade do encontro de pessoas tão geniais, que depois do encontro, que fala ali do então prefeito do Rio de Janeiro, né, lá da imagem do início do século XX, num grupo que tinha Machado de Assis, Olavo Bilac, sobrou apenas a imagem. E o tempo levou todo o resto, né? A D não. A D, apesar de ter alguma referência sobre isso no texto, não tem necessariamente a ver, né, com essa questão da passagem do texto, da melancolia, da tristeza. Então, ótimo. Vamos para mais uma questão, Andréia? A 2 é o seguinte: nós temos aqui alguns trechos e a gente tem que ver, a partir dos termos destacados, quais têm sentidos equivalentes. Então, a alternativa que a gente vai marcar é aquela em que os termos destacados apresentam sentido equivalente, ou seja, sentido igual, né? Então, de igual valor. Por exemplo, vamos ver, a banca que mais me chama a atenção é que vende fotos antigas. Quem compra lembranças alheias? Os dois trechos destacados é vende e compra. Será que eles são equivalentes? Não, né? Porque o vender é ceder, né, mediante um pagamento, né? E compra é adquirir. Então, eles não são termos equivalentes. Tá. Vamos pular B? Vamos para C. Talvez, é isso mesmo, porque a B talvez seja a resposta correta. A A C. Cleitinha já colocou ali a B, João, olha. Então, eu vi. Então, ó, quando vejo a alegria de outros tempos em outros rostos, sou tomado por uma imediata melancolia. Alegria e melancolia são sinônimos, né? São termos equivalentes? Não. A melancolia é um estado de tristeza, né? Então, não. E a alegria é o contrário, né, da melancolia. A D. A D a gente tem aqui e ali, tá? São advérbios de lugar? Sim. Eles nos mostram, né, eles indicam onde aconteceu, onde acontece, ou acontecerá alguma coisa? Sim. Então, será que não é a D? Não é, porque apesar do aqui e do ali indicar lugar, né, serem advérbios de lugar, eles aqui no eles indicam posições diferentes no lugar. O aqui indica neste lugar, né, o lugar que eu estou, né, e o ali indica naquele lugar, ou seja, indica um lugar em que todos que estão participando da conversa podem ver. Então, eles são advérbios de lugar, mas a indicação de lugar é diferente. Então, a alternativa correta é a B, que tem a questão dos flashes e momentos, né? Então, são termos diferentes para a mesma coisa. Isso é normal em texto. A gente ir buscando palavras sinônimas para não ir repetindo, né? Para ter ali uma coesão no texto. Vamos para 3. Essa aqui é uma pergunta de um outro texto. O texto não está aqui porque ele não faz falta, né? Geralmente isso acontece, né?
O texto, às vezes, precisa ser consultado para uma informação bem específica, aí é preciso se voltar ao texto, até com uma leitura rápida, né? Tentando localizar onde está a informação. Às vezes não, como aqui, ó. Uma palavra que substitui o termo destacado em o fato é que insetos estão lentamente se tornando a nova onda gastronômica no Ocidente. Tá, então a gente tem que achar a qual desses termos aqui, qual dessas palavras substitui lentamente sem alteração de sentido, né? Então, vamos ver. Será que é subitamente? Antes, o que que é lentamente? Lentamente é no sentido de devagar. Então, vamos ver. Ó, vi B aí de forma bem presente. Será? Vamos ver. Lentamente, de forma devagar. Então, subitamente, não é, porque subitamente é de maneira súbita, né? Instantânea, repentina, corre de repente. Então, não é a A. Paulatinamente, será que é? É essa alternativa, porque é de modo lento, que é uma lentidão. O impreterivelmente. Impreterivelmente é no sentido de que algo deve ser feito de qualquer jeito, né? Não pode esperar outro dia, é urgente, né? Não pode ser adiado, né? E o provavelmente é que talvez venha a ocorrer, certamente, seguramente. Então, a gente tem até no outro slide um exemplo do impreterivelmente, né? Quem nunca recebeu um e-mail, né, pedindo um documento, né, que deve ser enviado impreterivelmente, ou seja, sem adiamento numa determinada data, a coordenadora pedindo, cadê o diário de classe, cadê, enfim, o plano de ensino, impreterivelmente, até tal data, até tal horário, né? Então, é nesse sentido de sem adiamento. Tá. Aí depois a gente tem um quadro aqui para a gente pensar, porque as próximas perguntas têm a ver com isso. Com o sentido conotativo e denotativo. Que é a linguagem figurada e a linguagem no seu sentido próprio, literal. Como o texto, ele é um texto literário, né? É uma crônica, apesar de estar no jornal, relacionada a revistas, mesmo assim nós temos essa linguagem que vai entre a do cotidiano e tem ali uma marca de literário. Ok. A conotação, o que que é a conotação? Quando a gente fala conotação, até tem aí entre parênteses, o faz de conta, é essa linguagem no seu sentido figurado. Ou seja, nós atribuímos um novo significado a uma palavra, né? Então, nós vamos extrapolar o sentido comum, usual, né? Nós vamos fugir do sentido que está ali no dicionário, né? Da norma padrão, buscando uma maior expressividade, né? Então, aqui tem um exemplo, como aqui, ó, minha vida é um livro aberto. A gente tira o sentido usual de livro e dá no sentido de livro aberto. Minha vida não tem nada a ser escondida, é, ela é totalmente no sentido de ela é totalmente aberta, tá, né, disponível para quem quiser, né, não tenho nada escondido. Eu tenho um olhar frio, né? Esse frio aqui saiu, né, daquela ideia de temperatura, veio na forma desse olhar, né, um olhar mais sem sentimento, mais marcado pela razão. Mas a gente poderia ter outros exemplos, conotação no dia a dia, né? A gente, ainda mais final de ano, final, né? Semestre, bimestre com formatura, estou só o pó, né? Trabalhei como um condenado essa semana, né? Então, todas essas frases têm um sentido figurado, né? Tô sentindo o peso do mundo nas costas, né? E aí a gente tem na denotação. Denotação é de verdade, de dicionário, né? Que é essa linguagem no seu sentido próprio, literal, original. Então a gente não tem aqui uma linguagem figurada, ou seja, a gente não tem um sentido que extrapola o comum usual. Meu livro está aberto na mesa. Estamos nos referindo a objeto. Hoje vai fazer muito frio, nós estamos referindo a frio, a temperatura. E uma coisa interessante é que a gente tem que ver o contexto.
Ó, frio foi apresentado numa frase com sentido conotativo e numa frase sentido denotativo. Então, para a gente saber, a gente tem que olhar a frase, porque uma mesma palavra ela pode ser usada em contextos diferentes, né? No sentido conotativo e no denotativo. E até um outro exemplo, no outro slide. Tô me sentindo igual arroz de quinta, toda quebrada, ótimo. Aqui tem outro exemplo, ó. Porque quando a gente pensa em pneu, a gente pensa lá no pneumático, né? Que é mais conhecido como pneu, aquele objeto de borracha, né? Dos automóveis, caminhões, aviões, né? Motos, bicicletas. Até parei, será que avião tem? Pneu tem? E aí a gente pensa no sentido, nesse sentido. Esse sentido, ele é denotativo, mas também pode-se ter um sentido conotativo. Por exemplo, a mulher, ela diz, eu odeio esses pneus. Está falando das gordurinhas. Então, saiu do sentido usual que o mosquito da dengue adora, né? Esse pneu, que é o do sentido conotativo, né? Do sentido denotativo, na verdade, do de borracha mesmo, daquele artefato circular que fica a água parada, né, propício para ele. Aí ele diz: eu adoro esses pneus. Aí a gente tem a pergunta. Ó, assinale a alternativa em que um termo em destaque está empregado no sentido figurado. Então, qual é a frase, né? Qual é a alternativa que mostra uma frase que o termo destacado está em sentido figurado? Então vamos ver. Em Los Angeles tem uma feira de antiguidades. Nem vou ler o resto. Aqui não está em sentido figurado. Se falando de fato de feira mesmo, né? No sentido usual, né? Que é aquele conjunto de barracas, espaço para vendas de coisas. Outro dia recebi fotos de minhas filhas. Também não está sentido figurado, não. Aqui é fotos mesmo, né? E me deu uma saudade da gente. Aqui a gente tem um substantivo abstrato, né? Saudade, mas mesmo assim não tem um sentido figurado. Aqui, na D nós temos a vida é um sopro mesmo, no sentido dessa passagem rápida da vida, né? Então, a alternativa correta, de fato, é a D. A questão 5. A questão 5, gente, a gente tem aqui algumas frases, é de uma outra prova, é de outro texto, porque aquele texto ali, ele fez relação com o texto que a Andrea leu no início, né? Dessa última prova de 2022. Esse daqui esses trechos aqui, esses fragmentos, fazem referência a um outro texto de uma prova lá do Mato Grosso do Sul, da Prefeitura Municipal de Padaguaçu, né? Uma prova que inclusive está disponível na internet bem fácil, que é o texto Você Ainda Vai Comer Insetos, né? Aí a gente tem aqui, ó. Vamos ver qual que são os fragmentos, né? Que indicam essa presença da linguagem figurada. Primeiro, ó, basta um passeio rápido pela internet e pelos principais supermercados de produtos. Tem sentido figurado? Tem. Porque quando a gente fala em passeio, no sentido do dicionário, do denotativo, é um trajeto de certa extensão. Aqui não. Aqui a gente está trazendo a ideia de passeio rápido como uma busca pela internet. Então o sentido foi expandido. Então é sentido conotativo figurado. Então a 1 já sabemos que é. 2, o fato é que insetos estão lentamente se tornando a nova onda gastronômica. Também, quando a gente pensa em onda, a gente pensa naquelas elevações dos mares, rios e lagos. Aqui, onda está no sentido de uma nova moda, né, gastronômica, né? Por isso que o texto vai dizer que vai chegar um momento que todo mundo vai comer insetos, enfim. Aí depois, a 3, mas as barras de proteína funcionam como a porta de entrada. Quando a gente pensa em porta, a gente pensa naquele, enfim, na porta mesmo, né? No aquele que serve para abertura de alguma coisa. Aqui não. Aqui porta está num sentido figurado, no sentido de ser um meio de entrada, né? E a última alternativa, a última opção, a quarta, além disso, a cada 100, a última frase, na verdade, de fragmento, além disso, a cada 100 gramas, 6 em média são de pura proteína.
não tem nenhuma linguagem figurada aqui. Tem nada que foge ao que é usual, né? Tem, na verdade, gramas, medida, proteína, tudo sentido denotativo. A alternativa correta, então, é a alternativa D. As 3 primeiras frases, então, são, de fato, as 3 primeiras frases estão em sentido conotativo. Vamos para a próxima? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre crase. Como que está o uso da crase aí? Quando a gente fala de crase, a gente está falando, né, de uma união, de uma fusão de 2 vogais. É a fusão da preposição a e do artigo feminino definido a. Então, nós temos o encontro de 2 as, né, 2 sons as, que acontecem um após o outro. Aí, essa união a gente representa pelo acento grave, que é esse acento grave que está aí. Então, a gente precisa ver se o verbo, né, se a regência do verbo ou do nome exige a preposição a ou para. Aí a gente tem a primeira marca, o primeiro a. Depois a gente tem que ver se o complemento do nome, né, ou do verbo aceita o artigo feminino definido, né, o a ou as. Aí tem um exemplo, ó, aqui, ó. Aí tem um exemplo, ó. Hoje você irá. No caso, a regência do verbo ir pede, né, para que ele acompanhe, ele pede a preposição a. Então, quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir, né, pede a preposição. A preposição exigida pelo verbo ir é a. Então, a gente tem o primeiro a. Depois, a gente tem, em seguida, né, o complemento que é a cidade. Ou seja, o substantivo cidade acompanha o artigo feminino a. Então, a da preposição do verbo exigida e a que acompanha o substantivo cidade. Tem uma forma fácil para a gente saber se de fato a crase vai acontecer ou não, que é substituir a palavra feminina, né? Porque a crase só acontece antes de palavras femininas, então ela não vai acontecer antes de substantivos masculinos, justamente porque os substantivos masculinos vão pedir o artigo os. Aí nisso a gente tem o quê? A gente pode fazer o seguinte: substituir a palavra feminina pela masculina. Se antes da palavra masculina aparecer ao ou aos, a gente sabe que tem crase, né? Como assim? Se eu substituir cidade por, sei lá, campo, por exemplo, hoje você irá ao campo ou ao município, vai ficar mais próximo, né? Hoje você irá ao município. Substituir a palavra cidade feminina por uma masculina, equivalente. Formou antes, né, da palavra masculina ao. Então, tem crase, né? Então, aí é um exemplo de que tem crase. No próximo slide, só para a gente lembrar rapidinho, quais são os casos que são proibidos. Isso vai nos ajudar na resolução da questão. Ó, antes de palavra masculina, nunca tem crase, né? Porque ela vai pedir justamente, como eu falei, ela não vai exigir artigo feminino, mas masculino. Não. Por exemplo, andamos a cavalo ontem. O cavalo, artigo masculino, então não tem. Antes de plural, como assim? Antes de palavras femininas no plural, antecedida pela preposição a. Por exemplo, refiro-me a mulheres jovens. Se eu trocasse o a por as, aí sim. Mas quando tem a só e mulheres, por exemplo, outra palavra no plural, não. Antes de pronomes, né, como por exemplo, ela, ele, também não tem, né? Antes de pronomes, não tem pronomes de tratamento, tirando também senhora e senhorita, não tem. Pronomes pessoais, que é ela e ele, que são esses que referem-se a pessoas do discurso, também tá aí, não tem. Antes de verbo também não pede preposição, né? Então, não pede artigo, então por isso também não tem a presença de crase. Antes de artigos indefinidos, isso aqui é importante, principalmente para os exercícios que a gente vai fazer. Por exemplo, um e uma também não pede preposição antes de artigos indefinidos como um e uma. Antes de preposições, tirando a preposição até, que é uma exceção, que aí o uso da crase é um uso facultativo, não tem presença também de crase. Então,
Então, após, para, durante, com, sobre, após, desse, não tem. Após, daqui e daí, também não tem, né? Então, daqui a 3 horas eu viajarei? Não tem a presença de crase aí, por causa que a gente usou daqui. Poderia ser daí também. Entre palavras repetidas também, cara a cara também, por exemplo, não tem, né? Então, a gente tem aí os casos que não acontece. Vou dar destaque mais uma vez para a questão de não tem crase antes de verbo, não tem crase antes de artigos indefinidos e antes de masculino. Ok. Vamos para o exercício depois disso. Ó, vamos ver. Nós temos espaços, lacunas nas frases e elas devem ser preenchidas. Será que vai ter a presença da crase ou não nos trechos que devem ser preenchidos? Então vamos ver, ó. Eu achei melancólica aquela caixa de fotos na banca da feira de antiguidades e preferi um disco ou um filme a um retrato antigo. Será que esse a que vai vir aí, antes de um retrato antigo, ele vai ter crase ou não? Ele não vai ter. Por que não vai ter? Como a gente viu lá, né? Não acontece crase antes de palavras masculinas. Se retrata uma palavra masculina. No próximo espaço. Não pensei que as pessoas pudessem chegar a uma situação tão desconcertante. Lembra que eu falei que antes de pronomes também, mas antes de artigos indefinidos, como um e uma, não acontece crase. Tá. Aqui também não tem, porque uma é justamente um artigo indefinido. Antes de um e uma não tem crase. Depois, ó, misturando as lembranças de suas vidas às memórias de outras vidas. Tem a presença de crase. A gente poderia mudar aí memórias por qualquer outra palavra masculina sinônima e aí teríamos o ao, que é aquela dica, né, de trocar a palavra feminina por uma masculina e se formar ao ou aos, a gente sabe que tem crase. Então a alternativa correta, de fato, é a letra C. Depois a gente vai para 7, que também é sobre crase. Então vamos ver nas frases qual que vai ser, né? Então, a alternativa que vai indicar, né? As lacunas preenchidas corretamente, ó. A articulista referiu-se a um texto sobre a banalização da violência. Tem crase aí? Não, porque a gente tem aquele artigo indefinido 1. Vamos ver a próxima. O conteúdo do texto aludia a medidas. Lembra que eu tinha lá que quando a gente tem uma palavra no plural, né, em seguida, antes a gente não usa, né, crase, né, nessa preposição a. Então, antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a, a gente não tem, então, crase, ó, porque medidas está no plural, esse a que vem aqui antes, ele não vem craseado justamente por causa disso. Depois, o texto fez referência à maneira. Se eu trocasse maneira por outra palavra sinônima, e aí, será que vai ter crase ou não? Ó, vamos trocar por uma outra palavra sinônima no masculino. O texto faz referência ao modo como agem os seguranças. O texto faz referência à maneira, tem crase. Troquei por uma palavra masculina e veio aí esse ao. Então, justamente, o primeiro a, ele é sem crase, o segundo é sem crase, o terceiro é com crase. Sim, meninas, tiverem dúvidas? Já adotei, meninas, como a Andrea fala. Olha, João, então, já pegou, né? As meninas estão muito rápidas, você viu aqui? Eu Já tô vi, colocando rapidinho no chat, hein? Que beleza! Parabéns, meninas. sim. Ó, só para lembrar uma coisa, que não apareceu nessas questões, mas vai que aparece, só para a gente não esquecer. A gente tem na indicação de número de horas sempre a presença de crase. Então, nas locuções adverbiais de horas, né, quando a gente vem indicar a hora de alguma coisa, né, com exceção de quando elas vierem, né, após a preposição até, que aí é no caso facultativo. A gente sempre vai ter a presença de crase. Então, por exemplo, chegou às 14 horas da tarde, né? E tirando aqueles 2 casos que apareceram, né?
após daqui e daí que não tem crase, o restante, quando a gente tiver a indicação de hora, tem sim. E temos algumas locuções femininas que elas vêm com a presença de crase, né? Então, por exemplo, ó, à noite, à tarde, à direita, às claras. Então, são todas locuções femininas que elas, na sua formação, elas já vêm com a presença da crase aí, né? A exceção de, por exemplo, ó, tem a questão da a moda de, né? Por exemplo, comeram duas pizzas portuguesas. Mesmo que você não escreva a moda de, se der para entender, por exemplo, comeram duas pizzas portuguesas. A moda, né, portuguesa. A gente tem também crase, né? Cortou o cabelo a Neymar. Temos crase também. A moda, né, de Neymar, no caso, tá? É só, aí depois a gente tem outro slide que vai falar sobre a questão do verbo haver. A gente não pode esquecer que o verbo haver, ele é impessoal em alguns casos, ou seja, ele não possui sujeito, né? Então, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, ele não vai sofrer, né, ele não vai sofrer alteração, né, de gênero e número, né? Por exemplo, o verbo haver, ele é impessoal quando nós temos o sentido de existir. Então, se eu conseguir trocar, né, o haver pelo existir, aí temos um caso de impessoalidade. Como assim, ó? Há muitas crianças no parque. Existem muitas crianças no parque. Aqui no caso, o a tá, não vai alterar, né? Não vamos ter o verbo haver mudando, justamente por causa que o sentido é de existência. Houve várias discussões na reunião. Aqui também a gente não vai ter mudança, porque é o sentido de acontecer. Aconteceram várias discussões na reunião. Houve várias discussões na reunião. E no sentido de tempo, na ideia de tempo, que é o que mais gera, né? Que faz as pessoas cometerem mais erros, né? Não é há 2 dias que não vejo os meus pais, né? Faz 2 dias que não vejo meus pais. Não é, por exemplo, qualquer outra coisa. Por exemplo, o a só, né? Como se fosse o artigo. Na frase anterior, no sentido de aconteceram, não é? Houveram várias discussões na reunião. Houve. Haver no sentido de existir, acontecer e faz no sentido de ideia de tempo, a gente não tem essa mudança, né? Essa mudança de conjugação. Ele é impessoal, né? Ok. Aí a gente tem a primeira pergunta aí. Por que eu trouxe esse verbo haver? Justamente porque é o que vai acontecer nessa primeira frase. Ó, vamos ver, ó. O exame do Saresp aplicado há mais de 6 meses. Então, é uma ideia de tempo. O exame do Saresp aplicado faz mais de 6 meses. Então, é um sentido de tempo, né? Decorrido, né? Então, algo que aconteceu já. Passagem de tempo. Então, por isso, a gente já sabe, diante disso, que pode ser a alternativa B ou D, que são as duas que trazem essa opção do A aí, indicando essa ideia de tempo. E aí, será que é B ou D? Kátia acha que é a D. Vamos ver a próxima frase, ó. Talvez até pela próxima frase a gente já consegue saber, né? Porque aqui, ó, a próxima traz a opção de ser as com crase e as sem crase. Então, ó, trouxe resultados desfavoráveis às instituições escolares, aos colégios, né? Poderia ser. Diante disso, a gente já sabe que é com crase. Então, no caso, é a alternativa D. Precisa nem perder tempo, né? Lendo o restante. Então, é A no sentido de faz e as no sentido com crase também, por causa que as instituições escolares posso trocar por uma masculina ou aos colégios, né? Enfim. Pode falar, Andréia. Eu achei interessante, João, essa abordagem econômica do tempo, né? Porque às vezes a gente se prende tanto numa questão como essa longa, né? Que a gente olha e fala, puxa, a vida é crase é complicado, tem tanta regra, né? E a gente acaba se prendendo tanto, e essa questão ela traz uma questão importante que é o verbo haver, que já dá para a gente uma eliminatória ali logo de cara, né? Como você abordou.
duas Exato. questões ali eu já elimino. E aí só fica para o olhar para a próxima, que também eu já consigo eliminar. Então, não é uma questão complicada, né? Basta a gente ter esse olhar, assim, de eliminatória, que é o que você traz aqui para a gente. Muito interessante essa dica. Gostei. Imagina. Ó, depois a gente vai ter, na próxima questão, ó, considere o primeiro parágrafo do texto. O texto tá aqui? Não tá, porque é o texto de uma outra prova, que chama Negritude é motivo de suspeição, foi publicado na Folha em 2001. A gente não trouxe aqui o texto porque não faz falta. Porque a gente quer saber o quê? A alternativa que apresenta uma expressão indicadora de tempo. Verdade, Kátia? Mas tenta usar aquela dica de trocar a palavra por uma equivalente no masculino. Se formar ao, isso eu acho que ajuda bastante. A gente já sabe que ali tem de fato a presença da crase. Nessa pergunta aqui específica, a gente tem a questão que pede uma expressão indicadora de tempo. A gente nem precisa do tempo, ó. A gente nem precisa do texto, né? Qual expressão situa os acontecimentos ou um acontecimento no tempo? Dentro de uma loja, isso dá uma ideia de tempo? Não, é uma ideia de lugar. No país, ideia de lugar. Pelos corredores, ideia de lugar. Desde cedo, sim. Aí nós temos situando acontecimento no tempo. Então, a alternativa correta é a D. Tem mais uma que traz isso. Que aí, ó, assinale a alternativa em que a expressão destacada apresenta sentido de tempo. Vamos ver só as expressões, nem vamos ler as frases inteiras. Em Nova York é uma ideia de lugar. Então, não, né? Precisamente. Precisamente é o quê? Precisamente é um advérbio de precisamente, é um advérbio de modo, né? De modo preciso, com rigor, precisão. Também não dá ideia de tempo, não. Dá ideia de ordem não, de modo, né? Olha a frase, ele se referia precisamente à farinha, né? De modo preciso, né? Com precisão à farinha. Como que ele se referia à farinha? De que modo? De modo preciso, precisamente. Depois, hoje são 2 milhões de pessoas no mundo que comem insetos todos os dias. Aí é uma ideia de tempo? Sim. Assim como nós poderíamos ter outras expressões, por exemplo, agora, amanhã, anteontem, antes, tudo expressão que indica tempo. Só vamos ver a D, em primeiro lugar. Quando a gente usa em primeiro lugar, a gente está dando uma ideia de quê? Ordem, né? De modo primeiro lugar, vou começar inicialmente, é isso, depois pode citar outra coisa. Então, a alternativa correta é a C mesmo. Vamos para o finalzinho agora. Já estou acabando, aí vem a Andrea para falar com vocês. Vou terminar falando sobre concordância verbal. Quando a gente fala em concordância verbal, a gente está pensando que o verbo ele deve sofrer, né, ajustes para concordar, né? A oração ela deve sofrer ajuste para se ajustar ao sujeito, né? Então, a partir do sujeito, eu vou ter flexões no verbo da oração, né? E a gente então tem que levar em consideração o sujeito da oração e as regras de concordância. A regra geral é o quê? O sujeito ele concorda em número e pessoa, o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Por exemplo, vamos ver na frase: Maria comprou flores. Quem é esse núcleo aí do sujeito? Quem é o sujeito da oração? Maria. Ela que fez a ação. Que ação? Comprar flores. Ação indicada pelo verbo e flores aí é o complemento. Então, comprou está concordando com Maria, né? Que é quem fez a ação. Os alunos compraram. Está concordando com os alunos. Quem fez a ação de comprar as flores, né? Isso acontece mesmo se a frase ela não tiver numa ordem direta de sujeito, né, verbo e depois o complemento, né? Aqui, por exemplo, compraram as flores os alunos. Poderia estar na ordem direta, os alunos compraram as flores, mudou só a ordem, mas mesmo assim a concordância precisa se dar com o sujeito, que está lá no final, que é os alunos. Básico. Então vamos ver, a partir disso, a questão 11.
Ó, assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão. Me digam aí, ó, vocês acham que essa primeira alternativa está correta? Ó, das muitas fotos antigas que chegaram às minhas mãos, aquela foi a que mais me impressionou. Tá concordando tudo com o sujeito? Então, aqui, ó, fotos, sim, né? Então, das muitas fotos antigas que chegaram. Chegaram o quê? As fotos antigas, então tá tudo correto. Depois, na B, os meus momentos de melancolia, em que meu corpo fica diante daquela caixa de fotos, levava minha mente para longe dali. Tá tendo concordância? Ó, vamos tirar esse em que meu corpo ficava diante daquela caixa de fotos. Informação adicional. Vamos ver, ó. Vamos ver só aqui, ó. Os meus momentos de melancolia levavam, né? Porque eu tô me referindo a momentos, né? Momentos levavam a minha mente para longe dali. Então não tá concordando. Depois a C. Todas as fotos que haviam na caixa foram trazidas por anônimos da região. Tá correto? Essa C? Todas as fotos que haviam na caixa foram trazidas por anônimos da região? Esse sim foi para B ou para C, Kátia? Vamos ver. Sim, o sim tá correto na C? Não tá correta a frase C. Sabe por que não tá correta a frase C? Porque lembra que eu falei, quando o verbo haver vier com sentido de existência, com ideia de acontecer, né? De acontecer, de existir, de fazer, ele não varia, que é o que acontece aqui, ó. Todas as fotos que haviam na caixa, todas as fotos que existiam na caixa, então havia. Então não está correta. Isso. Muitas lembranças devem ter sido registradas. Registradas o quê? Muitas lembranças. Então não está certo. A única certa é a letra A. Pois a gente tem a próxima questão. Não, tem uma explicação antes. Só para lembrar aí, ó. Então, o verbo haver no sentido de existir, então ele não vai sofrer alteração, né? O verbo fazer, também indicando o tempo, também não sofre alteração, no sentido de que ele não sai da terceira pessoa do singular. Então, há meninos na rua, existem meninos na rua, né? O existir, sim, muda, né? Mas, tirando isso, não. Haverá mudanças no governo. Existirá mudanças no governo. Faz 5 anos que voltei ao Brasil, no sentido de tempo aí. Poderia também ser no sentido de fenômenos da natureza. E a gente tem o verbo chover, né? Para indicar fenômenos da natureza. Então, por exemplo, choveu grandes quantidades de granizo ontem. Não muda também, né? Porque se a gente for pensar, essas frases elas não possuem sujeitos, né? E sempre que vier os auxiliares, eles também vão ficar no singular. Como assim? Os verbos auxiliares, como por exemplo, deve, vai. Ó, na frase assim, deve haver sérios problemas de saúde. A gente não varia nada, né? Todos os verbos aí, no caso, ficam todos na terceira pessoa do singular, né? Ok, aí a gente tem a pergunta, que é a pergunta 12. Vamos ver. Ó, assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância nominal, né? Concordância nominal é aquela que a gente tem, então, o nome aí, enfim, concordando com os demais elementos. Vamos ver. Primeira, ó, os indicadores de confiança econômica utilizado na pesquisa detectaram ligeiro aumento do pessimismo em relação aos próximos meses. Está correta essa frase, gente? Os indicadores de confiança econômica utilizados, né? Porque a gente está falando de indicadores. Então não tá. Exato. Vou pular B, que ela é polêmica. Daqui a pouco eu falo. Vamos para C. Permanece precária a oferta de empregos, os quais, em muitos casos, caracterizam-se por serem formais e mal remunerados. Tá correto? Ó, vamos ver. A C tá assim, ó. Permanece precária. O que permanece precária? A oferta de empregos, né?
Como que se caracterizam esses empregos? Caracterizam-se por serem formais e mal remunerados. Está correto, sim. AD. As atividades econômicas no segundo semestre desse ano têm se mostrado, em geral, fraca, dados os indicadores do mundo do emprego. Esse fraca está se referindo ao quê? Às atividades econômicas. Então, as atividades econômicas estão fracas nesse segundo semestre desse ano, né? Assim que elas têm se mostrado. Por que eu pulei a B? A gente já sabe que a alternativa correta é a C. Mas por que eu pulei a B? Por causa do bastante. Porque o bastante sempre gera dúvida. Será que é bastantes ou bastante? Será que eu vario ou não vario esse bastante aí no caso da concordância nominal? É quando que os termos da oração têm que concordar em número e gênero com substantivo. Então, tem até o próximo slide que tem uma explicação. Tem uma explicação aqui, ó. Quando bastante puder ser trocado por vários ou muitos, ou seja, quando vier no sentido de adjetivo, a gente tem o quê? A gente tem variação. Então, quando for advérbio, que é aquele que modifica o verbo, advérbio nunca varia. Então, quando puder ser substituído por muito o suficiente, a gente não tem troca, continua bastante. Não tem troca para bastantes. A gente não tem alteração. Então, ó, no centro, comprei bastante. Ou seja, comprei muito. Então, fica bastante mesmo. Sem S no final, sem variação aí. No centro, comprei bastantes presentes. Ou seja, peraí. Aqui, no caso, vai variar por quê? Comprei vários presentes, né? No centro, comprei vários presentes. Muitos presentes. Na primeira, no centro, comprei bastante, ou seja, comprei muito, suficiente. Vamos colocar suficiente só para não confundir o muitos e o muito no singular? Então, ó, vamos trocar assim, basicamente. Quando a gente conseguir colocar suficiente, não muda. Quando a gente conseguir colocar muitos ou vários, muda. Então, tem até outros exemplos ali do lado. Ó. Andamos bastante. Então, andamos muito. Fica bastante mesmo. Não muda. Fizemos bastantes exercícios, ou seja, fizemos vários exercícios, muitos. A roupa bastante no armário. A roupa suficiente nos armários. Então, ó, suficiente, consegui trocar por suficiente? Não muda, fica bastante. Consegui trocar por muitos ou vários? Aí eu troco. Aí eu coloco no caso bastantes. Então, vamos voltar lá na frase, André, só para ver se era bastante mesmo ou era bastantes. Ó, bastante dúvidas em torno da força e da persistência da retomada do crescimento econômico se acentuaram com dados do IBGE. Era o quê, gente? Vamos ver. A gente pode trocar por suficiente ou vários muitos. Ó, muitas dúvidas em torno da força e da persistência da retomada. Então, é muitas, então variaria. Então, seria bastantes dúvidas, né? No caso. Se fosse, né, qualquer outra possibilidade para trocar por suficiente, aí não ia variar. Ali, como a gente consegue trocar por vários muitos, né, a gente tem a variação, ó, várias, muitas dúvidas em torno da força. Então, sim, varia. E era essas as questões, né? Agora, André vai seguir, né, com a parte de conhecimentos específicos, educacionais. Vocês têm alguma dúvida antes da gente seguir? Se tiverem, fiquem à vontade. Kelly colocou assim: haviam, não se usa, então nunca se usa, né, Kelly? Acho que essa é a ideia, né? A gente nunca vai concordar, então, não vai mudar? Quando tiver o sentido de existência, não. Né? Então, quando vier com o sentido de existência, não. Então, por exemplo, haverá mudanças no governo. Existirão mudanças no governo. Quando for esse sentido, você troca por existir. Trocou por existir, não muda. Haverá, há, enfim, não tem essa mudança para além da terceira pessoa do singular. Certo.
Tem mais alguma dúvida, gente? Aproveitem a presença do João aqui hoje para a língua portuguesa. Quem vai prestar o concurso de óleo já é amanhã, né? Verdade. Aproveitem. Deu para entender essa última parte aí, ó, da questão do bastante? Então, ó, gente, quando a gente conseguir trocar bastante por suficiente, a gente deixa bastante mesmo. Quando a gente conseguir trocar por vários ou muitos, fica bastantes, né? Às vezes a gente acha que é bastante para tudo. Não, mas tem bastantes também, né? Igual anexos, também ou anexo, também varia. A Elaine, João, está pedindo um exemplo de frase em que ocorre mesmo o haviam, né? Quando há flexão, no caso, né? Que não é com o sentido de existir. Ah, eles haviam dado a resposta certa. Você falou de prova, veio. Eles haviam dado a resposta certa à pergunta. Por exemplo. Você E daí entende? não Não é no tem o sentido sentido de de existir. existir. Eles Uhum. haviam dado a resposta certa, eles existiam. Não, eles haviam mesmo, aí no sentido do que foge, o do existir, que aí no caso é impessoal. Obrigada, João. Eu acho que é isso, né, meninas? Se tiverem mais alguma. Isso, a Kelly lembrou, haviam, Perfeito. tinham, né? Essa Uhum. referência mesmo, né, João? Exato, exato. Porque o verbo haver é no sentido de. Aí, no caso, é no sentido de ter. Aí, no outro sentido, que é o de existir, que ele pode ter, aí não tem variação. Exato. Nós tivemos recentemente aqui, né, um preparatório para o concurso público de Cerqueira César, participou comigo, né, deste curso em que ficamos 2 meses nos debruçando sobre o edital, sobre os autores do edital, os conteúdos específicos e legislação. Então, boa parte, né, do que eu vou falar, a gente até já viu nesses 2 meses, mas tem pessoas aqui que vão nos assistir que não participaram também desse curso, então estou retomando algumas coisas também, né? E o edital é bem diferente, claro, por ser outra banca. Então, fui dar uma olhadinha nesse edital, é um edital que traz muitas referências bibliográficas, né, de autores dessa área, traz bastante específico os conteúdos de legislação que eles vão abordar. Então, achei bastante organizada a questão do edital, né, dos autores que eles pedem. Fiquei bem contente pela relação dos autores, né? Dá para perceber que é bem concisa a ideia, a concepção pedagógica que eles trazem é bem coerente, né? Então, isso facilita porque a gente toma uma linha de entendimento daquela concepção de educação, né? Então, fica mais fácil para a gente interpretar as questões. E também fiquei feliz porque 2 dos livros que eles abordam, nós não vimos no concurso para a Cerqueira César, porque não estava no nosso hall, mas são livros que eu tenho em casa, que eu usei bastante no meu mestrado e que eu gosto muito de tratar com eles, embora não coloquei nenhuma questão deles, né? Porque não havia nas provas em que a gente selecionou, as provas que a gente teve acesso, que é A Criança na Fase Inicial da Escrita, da Ana Luísa Smolka, um livro muito bom para quem está aí na área da alfabetização. E este aqui, que eu vou mostrar para vocês também, que eu usei bastante no meu mestrado, que é a Aprendizagem da Linguagem Escrita, da Liliana Tolskinski-Lenzman. É um livro muito importante também para quem está, né, nos anos iniciais, né? Ele aborda questões muito práticas da sala de aula, inclusive já para o ano que vem, já adiantando, dando um spoiler. Estou pensando num mini curso, já montando um mini curso sobre alfabetização, para a prática mesmo, voltado para questões práticas já no início do ano, né? Então, acho que esse aqui vai ajudar bastante para as referências que a gente vai montar aí. E aí ele traz outros livros conhecidos já da gente também, que caem bastante em concursos, né? Por exemplo, A Thelma Weiss, a Dera Lerner, né? Que a gente viu no nosso concurso de Cerqueira, esse que a gente viu, né? E a prática educativa do Antônio Zabala cai bastante em todas as provas que a gente viu, tem questões do Zabala, né? Então, eu trouxe algumas dessas questões para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Participem aí no chat, tá? Coloquem a opinião de vocês, o que vocês acham que é a resposta correta, tá? Para a gente ir dialogando. Vou começar com legislação, né? Normalmente o que pega são as legislações. A gente sabe o quanto é difícil a gente guardar tudo aquilo na cabeça, decorar mesmo as legislações, né? Então a gente sabe que isso causa um certo temor.
Aqui nesse concurso, o que eu percebi? Que eles sempre vão trazer para a gente questões da BNCC, né? Então, a BNCC vai aparecer com certeza. Eles equilibram muito bem as questões de legislação com os autores. Então, sempre vai ter legislação e sempre vai ter autores, tá? Pelo menos nas provas em que a gente analisou. A não ser que haja alguma grande surpresa amanhã, né, João? Mas nas provas que nós analisamos, tem um padrão, né? Bem específico de questões, e eles sempre vão trazer ali as questões da base, da LDB, né, as legislações que eles colocaram, e também bastante questões da concepção pedagógica dos autores, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente começar com a BNCC. E eles dizem assim, a primeira questão que eu retirei, né, desse concurso desse ano. De acordo com a Base Nacional Curricular Comum, comum curricular, BNCC, aí tem uma lacuna aqui para a gente preencher com essas alternativas que estão aqui embaixo, tá? Então, o que vai preencher aqui? É uma definição. A gente viu isso também lá no nosso curso, né? A definição do quê? Então, vamos ler a definição, ó. Mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa é a definição do quê, gente? De projeto político-pedagógico? De currículo? De avaliação ou de competência? Aqui, vamos ver o chat, né? Eu gosto de ver o que pipoca aqui no chat. Vamos lá, meninas. Coloquem aí a opinião de vocês. Será que é PPP que está definindo na base? Será que é currículo? Será que é avaliação? Ou será que é competência? Vamos olhar aqui, ó. Tem A, tem B, e agora? O que será? É a D, gente. Nem A, nem B. É a D. Então, ó, o que é competência? De acordo com a BNCC, competência, a BNCC, vocês sabem que fala muito sobre habilidades e competências, né? Todo o eixo estruturante ali da BNCC vai trazer isso muito fortemente, que é competência, né? O que é competência, então? É uma definição que está na própria base. É a mobilização de conhecimentos, dos conceitos, dos procedimentos, das habilidades. Então, eu vou adquirindo habilidades para que eu tenha uma competência de resolver e de participar de alguma situação, né? Atitudes, valores, tudo isso compõe a competência, tá? Então, não é PPP, não é currículo, não é avaliação. Nesse momento, a BNCC está definindo o que é a competência, que é o conjunto de tudo isso, da mobilização de tudo isso, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores para o exercício da cidadania do mundo do trabalho. Tudo bem, meninas? Então, vamos para a próxima. Ainda sobre a base, tá? Conforme a Base Nacional Comum Curricular, o processo de alfabetização, isto é, aí ele vai definir o que é alfabetização na visão da base, né? A construção do conhecimento das relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em 2 anos, é complementado por outro processo, bem mais longo, que pode ser chamado do quê? Então, é isso que ele quer saber. Então, lembra que a gente falou bastante, né, de alfabetização? A alfabetização, antes da BNCC, ela era vista em um outro ciclo, né, até o final do 3º ano. A gente discutiu até aquela questão da idade já, né? Até que idade era a idade certa para estar alfabetizado, na outra visão, que era a visão do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com a base, nós temos outro marco temporal para a alfabetização, o que não significa que ela se finda nos 2 anos, né? Como aqui diz na questão, a relação fonografêmica é esperado que a criança consiga compreender que é aquela relação da consciência fonológica, né, gente? Da relação letra-som, né? Do grafema, né? Do som que representa, que esses grafemas ou essas letras representam. Isso é esperado que a criança compreenda em 2 anos, né? 1º e 2º ano do ensino fundamental. Porém, ele é complementado por um outro processo bem mais longo. Quando a gente ouve isso, a gente pode pensar letramento. Não, né? O que seria esse processo? Oralização? Nem tem letramento aqui, né? Gramaticalização, literalização ou ortografização? O que vocês acham que é esse processo que complementa essa alfabetização aí ao longo do tempo? Tem alguma sugestão, meninas? Difícil? A Catinha colocou A, oralização, B com interrogação, né, Kelly? Será que é B? Difícil, né? Essa é uma questão que eu
particularmente, nunca tinha visto por essa forma, por essa elaboração, né? Normalmente a gente vê falando da questão do tempo, até quando acontece a alfabetização e tal, segundo a BNCC, mas por esse viés eu confesso que eu também não havia visto ainda. Então, vamos lá, meninas. A resposta certa é a D, ortografização. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que nos 2 primeiros anos, a criança vai adquirindo as habilidades metafonológicas, né, voltadas à consciência fonológica, vai se apropriando do sistema de escrita alfabética, mas que, após esses 2 anos, ela ainda vai ter desvios de ortografia, e que esses desvios vão sendo trabalhados ao longo dos demais anos do ensino fundamental 1. Por isso, a ortografização é o que complementa esse processo, tá bom? Então, é importante para a gente pensar, né, nessa questão da alfabetização como um processo que não se finda em 2 anos, mas que está ali na base, como os 2 primeiros anos, para essa apropriação fonografêmica, tá? Tudo bem? Vamos passar? Então, vamos lá. Ainda sobre a base, ó. Então, vocês percebam que as provas sempre vão trazer questões sobre a BNCC, tá? Então, aqui, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ao ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiência na educação infantil, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam um processo de aprendizagem e desenvolvimento para uma organização curricular estruturada por. Então, olha o que a base fala aqui, né? Da mudança. A transição. A gente também já estudou a base no nosso curso, né? Quem esteve conosco, e a gente viu a diferença entre a estruturação para a educação infantil, né? Que ali vai mais para os campos de experiências, as brincadeiras, os jogos, o lúdico, né? E no fundamental, como que se estrutura a base, né? É uma questão da estrutura mesmo, tá? Então, as meninas já estão colocando aqui, beleza, vamos ver, ó. Será que é a letra A, áreas de conhecimento e componentes curriculares? B, programas de ensino e projetos multimodais? C, temas transversais e projetos autorais? Ou letra D, sala de aula invertida e rotação por estação de aprendizagem? Aqui vamos olhar o chat. Ah, deu unânime o A, né? Será que é o A mesmo? Isso, muito bem. Então, é uma questão voltada para a estrutura da base, né? Como se organiza dentro dos anos iniciais. Áreas de conhecimento, componentes curriculares, diferentes da educação infantil, que a gente ia por campos de experiência. Certinho, meninas? Muito bem. Embora, né, a gente sabe que as demais alternativas ali, elas vão permear, perpassar o que a gente entende pela educação, né? Mas não é o foco aqui da questão. Muito bem. Vamos para a questão 4. Eu trouxe uma questão da LDB, que também é recorrente nas provas que nós vimos da banca, tá? Segundo o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Então, como esses processos formativos se desenvolvem? A, exclusivamente no ambiente escolar. B, nas manifestações culturais e nas ações comunitárias. C, exclusivamente na vida familiar e nas instituições de ensino. E letra D, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aqui eu já vi que as meninas estão colocando a letra D. Isso. Letra D, meninas. Tá chovendo D aí no chat, hein? Vamos ver. Isso mesmo, letra D. Inclusive, é a mais completa, né? Mas nem sempre a mais completa é a correta, a maior, né? Digamos assim, é a correta, né? Esta é a correta porque a gente entende por educação que ela não é parte só do ambiente escolar, né? É parte da vida. E como parte da vida, ela abrange diferentes territórios. Muito bem, meninas, certíssimas. Próxima questão, então, questão 5. Aí eu trouxe uma questão do ECA, que também é uma legislação que cai bastante nas provas desta banca, tá? De acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o quê? Então, ó, primeira opção, oferta de ensino noturno regular, adequadas às condições estruturais da escola. Opção 2, acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade econômica de cada um. E 3, atendimento em creche para escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Será que é só a primeira que está certa? Será que é a segunda?
Será que é a terceira? Ou será que são todas as alternativas corretas? 1, 2 e 3, todas as opções. E aí, tic-tac. Tempinho para responder. Catinha já colocou aqui. Kátia, letra A, será? Alguém concorda ou discorda da Kátia? Ficaram em dúvida nessa questão? A D, e agora, hein? Será que é a A? Será que é a D? Será que são todas? Vamos ver. A C, nossa, tem de tudo aqui. Tá bem equilibrado, né? Tem um pouquinho de cada alternativa. Ai, ai, ai. Essa é uma questão que eu trouxe de propósito, porque ela realmente nos causa certas dúvidas. Então, vamos ver. Qual seria a alternativa correta para a gente estudar a questão? A alternativa C, gente, apenas a terceira está correta. Embora, quando a gente vai ler de primeira vez, numa leitura corrida e cansada já da prova, a gente pode realmente achar que são as três, né? Por quê? Porque são trechos que aparecem de fato no ECA, na legislação, mas sempre tem uma palavrinha ali que muda o sentido. Então, o que muda aqui, por exemplo, na primeira? Vamos ver, ó, porque não é esta. Oferta de ensino noturno regular. Ok, o ECA diz isso, né? Tem que ofertar o ensino noturno, ok. Mas por que não é correta? Porque ele não tem que estar adequado às condições estruturais da escola. Ele tem que estar adequado às condições do adolescente, que é o adolescente trabalhador, no caso do ECA, né? Então, tem que ter o horário ali, a questão adequada ao adolescente trabalhador, não à condição estrutural da escola. É isso que o ECA vai dizer, tá? O 2, acesso aos níveis mais elevados de ensino. Vocês já ouviram isso no ECA, né? Já leram isso? Sim, já leram. Essa parte está lá, tá no ECA. E por que não é? Porque não é segundo a capacidade econômica de cada um, né? Eu tenho que garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, não segundo a capacidade econômica, mas segundo a capacidade de cada um, não economicamente falando, né? As capacidades cognitivas da pessoa, enfim, sua disposição, não a econômica. Não posso restringir a isso, tá? E a 3 é correta porque aí a gente tem que garantir, né? Creche para escola, as crianças de 0 a 5 anos, isso é fácil, assim no ECA. João, por favor. Outra coisa, porque aparece ali de acordo com o artigo 54. Pode assustar, né? No sentido, nossa, eu deveria ter decorado o artigo 54. Mas se você for ler as duas afirmações, a 1 e a 2, você vê que o final não é correto e não necessariamente você precisa ter decorado o artigo 54, que vai dizer que é dever do Estado assegurar, que é basicamente o que está escrito na 3 com outras palavras, né? Isso mesmo, João. Então, a gente vai, assim, eliminando a partir desses detalhes que tem na questão, né? Então, são questões difíceis, porque a gente tem que estar bem atento a essas palavrinhas que mudam o sentido da própria alternativa, né? Que, sabiamente, eles tiraram parte dela da própria legislação, né? Então, aí é uma questão para a gente ficar bem antenado mesmo. Por isso que eu trouxe de propósito, tá? Para a gente discutir aqui, tá bom, meninas? Próxima, podemos passar então? Essa daqui, ó, é diferente um pouquinho, é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Então, a gente vai colocando ali já o V ou F para ver se a afirmativa confere ou não, para a gente depois olhar lá para as respostas, né? Então, de acordo com os estudos a respeito do processo de letramento, e assim, ó, coraçãozinho aqui palpita, porque a referência de letramento dessa banca é a Magda Soares, vocês sabem que eu sou fã da Magda, né? Então, a gente já tem aquela concepção de letramento vinda, oriunda dos estudos da Magda Soares, tá? Então, de acordo com os estudos a respeito do processo de letramento, identifica as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Então, tá no meu território aqui, letramento, vamos lá. A primeira, alfabetizar e letrar são duas opções distintas, mas não inseparáveis. A próxima. Nas práticas de ensino, o ideal é alfabetizar letrando. E a próxima. Os professores deveriam ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita. Parece a Pro falando aqui, né? A escola deve priorizar práticas pedagógicas que levem os estudantes a ler e escrever de maneira linear e fragmentada. E a última, para letrar um sujeito, basta ensiná-lo a estrutura da base alfabética. Aí, vamos ver as opções que vocês acham que são as corretas, né? VVVFF, VVFFV, VVFFF, FVFVV. Que será? Verdadeiro ou falso aí?
Vamos olhar para o chat, ver o que está pipocando. Cadê a? Será que é a, meninas? Olha, Magda Soares aqui, né? Em peso. Muito bem. Então, as duas últimas não conferem com esses pressupostos que a Magda Soares traz para o conceito de letramento, né? Não, a escola não deve priorizar práticas de maneira linear e fragmentada nessa visão, nessa perspectiva, isso não está certo, não condiz, que são as duas últimas lá, né? As duas últimas falsas. E para letrar um sujeito, não basta ensiná-lo a estrutura da base alfabética, não é? A gente precisa aí das práticas sociais de leitura e escrita, como as demais alternativas anteriores colocam, tá bom? Muito bem, ó. Parabéns, meninas. Próxima questão. Aí eu trouxe uma questão do Zabala, que é daquele livro, né, que eu mostrei para vocês, A Prática Educativa, esse aqui. Este livro cai bastante, viu, nessas questões, tá? Das provas que nós vimos. Então, segundo o Zabala, para uma boa aprendizagem, são necessários um clima e um ambiente adequados, constituídos por relações em que predominem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a sinceridade. Para que tal ocorra, o professor deverá desempenhar um papel. Qual o papel do professor, gente, segundo Zabala? A. Estimulador de capacidades cognitivas isoladas, em que os alunos estabeleçam todas as relações. B. De disciplinador rigoroso, em que os alunos não necessitem da sua ajuda em nenhum momento. C. Detentor absoluto da fala, com os alunos desempenhando o papel de meros ouvintes. Ou D. Motivador, que gere o autoconceito positivo dos alunos e a confiança destes em suas competências para enfrentar os desafios. Uau! Chuva de D aqui, né, João? No chat, que beleza! Isso aí, meninas, essa é a concepção esperada, né, do professor, segundo o Zabala, um professor motivador que gere autoconceito positivo dos alunos e a confiança destes em suas competências para enfrentar os desafios. Lindo, né? Isso mesmo, concordo com o Zabala. Bora lá, então, meninas, para a próxima questão, a questão 8. Trouxe uma questão da Jussara Hoffmann, que também é nome registrado, né, nessas bancas, pelo conceito de avaliação que ela traz, tá? Então, falou avaliação, já vem esse nome na nossa cabeça, embora o Zabala também vai trazer a avaliação, como vocês vão ver depois, tá bom? Então, de acordo com a Jussara Hoffmann, avaliar significa o quê? 1. Uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas. 2. Formular e reformular hipóteses, encaminhando o educando a um saber enriquecido. Ou 3. Favorecer ações educativas para novas descobertas. Será que é a A1 e 2 apenas? A B, 1 e 3? A C, 2 e 3? Ou a D, 1, 2 e 3? Já tem gente colocando aqui, olha, as meninas estão muito, muito rápidas, né, meninas? Que belezinha, hein? Será que vocês acertaram aí a alternativa D? As 3 opções são válidas? Isso, muito bem. Então, essa é a concepção de avaliação, né? De acordo com a Jussara Hoffmann. Ação provocativa, né? Desafiando a refletir sobre as situações, formular, reformular hipóteses, né? E avançando no seu conhecimento e novas descobertas. Então, gravem bem essas palavrinhas-chave quando o assunto é a Jussara Hoffmann, tá bom? Próxima questão. Vamos lá, então. Voltei aqui com o Zabala. Como eu falei para vocês, o Zabala também é um autor que vai trazer a avaliação, né? Então, por isso que eu também trouxe uma questão dele nesse sentido, tá? Antônio Zabala, em A Prática Educativa, faz menção aos diferentes tipos de avaliação da aprendizagem. Uma avaliação descrita por esse autor é a reguladora. Então, esse é um nome que esse autor dá para a avaliação, né? Para uma das avaliações, segundo ele, tá? Que implica em adequação e adaptação. Essa avaliação permeia todo o processo educativo, sendo uma opção que permite regular as ações no processo de modo diário, adequando ou revendo quando necessário, e mantendo ou aprimorando o que está sendo positivo para que se ocorra aprendizagem. Então, gente, essa questão dá resume, né?
a avaliação reguladora para nós, tá? Belezinha. Então, o que será que eles querem saber, já que eles resumiram? Essa avaliação que Zabala prefere designar de reguladora equivale a... Então, quando a gente estuda avaliação, a gente sabe que tem outros nomes, né, para as avaliações, nomes mais conhecidos. E o Zabala, ele vai trazer uma outra nomenclatura, inclusive a reguladora, que equivale a qual tipo de avaliação? A de larga escala, a diagnóstica, a formativa ou a classificatória somativa? Vamos ver o que vocês colocaram aqui, ó. Tem a B, a C, a D, né? Isso? Vamos ver, então, o que será essa tal dessa avaliação reguladora que o Zabala fala, e que tem a ver com qual tipo de avaliação, né? Aquela avaliação, olha, que vai acontecer de modo contínuo, né? Adequando, regulando, o próprio regular vem disso, regulando as situações, né? Então, essa avaliação, gente, que a gente vai ali balizando o saber, é a avaliação formativa, tá? Se a gente for pensar nessas outras nomenclaturas, tá bom? É o mesmo que a avaliação formativa. Zabala usa reguladora, é o mesmo que a avaliação formativa, segundo outros autores. Tudo bem? Próxima questão, podemos passar? Alguma dúvida até aqui, meninas? Vocês querem fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Não? Ok, então. Então, aí, eu separei 10 questões, tá? Por conta até do nosso tempo também, né? A gente tem um breve resumo aqui, um breve simulado, na verdade, né? Mas que a gente poderia ficar horas, né, trazendo essas questões, falando sobre esses assuntos, porque a gente teria que se aprofundar bastante, tá? E o nosso tempo aqui não permite. Mas então a gente encerra aqui com essa questão, que é a questão 10. Eu trouxe uma questão que eu achei diferente, né, no modelo de organização, porque ela traz ali 2 colunas, e a gente tem que relacionar, então, a coluna 1 com a coluna 2, e além dela trazer esse formato de relacionar as colunas, ela vai retomar as ideias de 3 teóricos. Então, daí a gente tem que saber, sim, principalmente as ideias desses 3 teóricos para conseguir responder a essa questão, tá? Então, para a gente discutir isso. Então, ali, relacione a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 1, eu tenho 1, Edgar Morin, 2, o Levi-Vygotsky, e 3, Jean Piaget, certo? Então, esses são os teóricos que essa questão evoca para nós. E na coluna 2, eu vou ter o pensamento, a ideia principal desses teóricos, e vou ter que relacionar quem pensa o quê. Então, vamos ver, ó. Segundo este teórico, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Então, quem será que fala sobre isso? O próximo. Sua teoria apresenta que a construção do conhecimento ocorre primeiro no plano externo, social, com outras pessoas, para depois ocorrer no plano interno individual. E o último, para o pensador, os saberes tradicionais foram submetidos a um processo reducionista, que acarretou a perda das noções de multiplicidade e diversidade. Então, e aí, gente? Difícil essa? Tem que relacionar os 3? Ó, a Kelly colocou já, a Kátia também. A Kátia comentou aqui, né? Sempre confunde Piaget e Vygotsky, né? Ó, vamos lá, o que a gente pensa? Vou começar ali pela primeira, né? A questão A, correto, meninas, muito bem. Então, a gente teria aqui o 3, o 2 e o 1, né? Começando o 3 pelo Jean Piaget. Então, o Jean Piaget, ele vai categorizar os estágios, a palavra-chave, Kelly, do Piaget, estágios, e do Vygotsky, interação com o meio. Isso mesmo, Kelly. Lembrei Piaget, lembrei os estágios do desenvolvimento, que ele divide ali, né? Organiza. Já o Vygotsky, o que me faz lembrar do Vygotsky? A interação, a relação com o outro, a aprendizagem que acontece com o meio, como a Kelly colocou aqui, né? No social. Então, por isso que diz aqui, ó, conhecimento no plano externo social com outras pessoas. Eu aprendo com o outro. O Vygotsky traz bastante isso, tá? E a última, né, que poderia ser por eliminação, vai trazer para nós o Edgar Morin, que, olha, gente, pasmem, o Edgar Morin está com 101 anos. Belezinha, eu tenho um livro dele aqui, que não é o que está na bibliografia, mas é um livro que eu gosto muito, que é A Cabeça Bem Feita,
em que ele vai discutir também esse assunto, né, que está colocado aqui, de que os saberes tradicionais costumam ser fragmentados, né, reducionistas, separados em caixinhas, quando, na verdade, o que o Morin defende, em uma palavra, complexidade, né? Os saberes são complexos, múltiplos, não dá para colocar os saberes em caixinhas. Então, a proposta desse pensador para a educação é que não se fragmente os saberes, mas que se trabalhem esses saberes de maneira complexa, no todo, né? No engajamento dessa rede de conhecimento. Tá? Então, esse seria o resuminho de cada um desses pensadores para a gente lembrar aí na hora das questões. Deu para dar uma revisada, né, em alguns conceitos? Sim? Então, meninas, a gente aqui vai se despedindo de vocês, né? Vou passar a palavra já para o João. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Quem também vai nos assistir, né, depois. Continuem nos acompanhando aqui nas nossas redes. O João e eu estamos pensando em outras propostas, né? Tanto para essa formação, pensando aí no preparatório para concursos, para as provas, mas também em outros âmbitos, né? Na leitura literária, na própria alfabetização, tá? E agradeço demais a presença de vocês aqui. João, passo a palavra para você. Obrigado, Andréia, mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês. Vamos agradecer também quem vai nos assistir depois, né? E que a gente tenha, de fato, a possibilidade de nos encontrar em outro momento. Com certeza, meninas, já estão colocando aqui no chat, né? Que a gente volta.